Olá, boa tarde, boa tarde ainda. Então, nós estamos aqui para continuar a série sobre a medicina chinesa. Ei, Kelinha, tudo bem, querida? Então, nós estamos falando aqui da medicina chinesa, continuando a série. Começamos com o fígado, né? Então, falamos na semana passada sobre as emoções, sobre o fígado, né? Nesse processo de confinamento, de limitação, como que o fígado, né? Como que a nossa energia do fígado reage ou age, né? Em relação ao momento, as limitações que nós estamos vivendo. Isso, tá bom, querida? Seja bem-vinda. Então, gente, né? Quando a gente considera a medicina chinesa, os 5 elementos, nós temos o fígado correspondendo à nossa fase inicial, né? Ao recém-nascido. O fígado no nosso organismo, né? Ele traz essa energia de ocupar o espaço exterior. Então, é o recém-nascido que rompe esse útero, né? Que rompe essa bolsa amniótica para ocupar o espaço exterior. Eu não falei isso na live passada, né? Mas é algo que a gente fala bastante nas aulas aí de acupuntura. O horário, a gente tem horários correspondentes a cada órgão, né? A cada energia dessa presente no nosso corpo. E o horário do fígado, ele é de 1 às 3 da manhã. Então é muito comum nós termos manifestações do fígado, da energia do fígado, nesse horário de 1 às 3 da manhã. O que pode ser? O fígado, nós falamos que ele é o grande planejador, né? O grande visionário. Então, quando a gente tá com alguma coisa, algum projeto, alguma elaboração, alguma questão, né? Algum sonho, algum plano, é muito comum a gente despertar nesse horário. Ou quando a gente está com a energia do fígado de uma forma elaborada aí, ou em congestão, às vezes a gente acorda nesse horário com aquela emoção desarmonizada do fígado, que é uma irritação. Quantas vezes, né, eu já não acordei, não despertei nesse horário e a gente começa a fritar de um lado para o outro ali, morrendo, falando de mim, né? Então, assim, morrendo de raiva por estar acordado, já pensando tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte e no tempo que eu tô perdendo, né? Então, essa energia do fígado. Numa sequência lógica, para quem entende, né, quem estuda a medicina chinesa, depois do fígado, né, depois do elemento madeira, nós temos o elemento fogo, que é do coração. E na fase da vida, né, todos nós temos todas as energias durante toda a vida. Temos mais energia, né, em alguns elementos do que outros, por isso tantos se identificaram com o fígado e várias pessoas entraram depois em contato comigo falando assim, eu sou fígado, né? Todos nós somos, né? Mas algumas pessoas têm bastante energia no fígado. Depois dessa fase madeira vem a fase que é puro coração, que é puro fogo, né, que é representado pela infância, que é a fase fogo. Depois nós temos, né, predominando aí a maturidade, que vem a falar do baço e da terra, né, nós vamos falar num outro momento. E eu vim para o pulmão, né, então eu saí um pouco desse protocolo, eu não estou seguindo o ciclo, né, dos 5 elementos aí numa fase cronológica, estou saindo dessa caixa propositadamente, né, então hoje nós vamos falar do pulmão, porque o pulmão lida com a perda. E nós estamos com 330 mil mortos, né, por Covid no Brasil, e nós vamos falar disso. E o pulmão, todas elas se interrelacionam, né? Então a gente fala assim, que momento da vida a gente tá com muita energia presente no pulmão? Quando nós somos obrigados a vivenciar uma perda, né, ou a vivenciar as perdas, se nós não percebemos ao longo da vida que a gente tem perdas em todo momento, né? Então, a vida é feita aí de vários momentos, de várias oportunidades de perder e de ganhar, né? Então, nós temos isso muito presente, mas às vezes, gente, a perda, lidar com tristeza, não é algo muito agradável, né? Muito bem visto na nossa sociedade. É alguma coisa, tô só pondo uma apresentação aqui para não ficar nada de fora. Então, lidar com a perda, né? Lidar com o luto, lidar com a tristeza, não é algo que é valorizado na nossa cultura, né? A gente evita isso. E tem uma fase da vida que é assim, se eu não percebi que eu perdi, eu vou começar a perder fisicamente.
porque as pessoas vão morrer. Então, se o fígado estava muito presente quando o bebê ocupa o espaço exterior, né, no momento do nascimento e dos primeiros meses e anos aí do recém-nascido, né, da criança, o pulmão ele chega, né, com a energia para nos trazer presente o luto e nos trazer presente a tristeza, né, e a elaboração dessa perda. E agora nós estamos, né, lidando com essa perda de uma maneira muito intensa. E nós não fomos ensinados a perder, nós não fomos, né, não se fala na tristeza, não se fala no luto. Eu me lembro de uma vez que eu estava no velório, né, um parente, uma pessoa conhecida, e tinha um senhor com a esposa, né, que era irmão dessa pessoa que tinha morrido, né, e um senhor já muito reservado e que ficava, né, não era acostumado a chorar, né, a manifestar emoção, como é bem típico. E aí teve um momento, era o irmão dele que tinha morrido, né, e um momento ele chegou, sentou num canto e começou a chorar. E aí a esposa dele veio, sentou do lado, abraçou e falou assim, não chora não, assim, ela se viu tão sem ter o que fazer diante daquela cena, né, do marido manifestando uma tristeza. A gente não sabe lidar com a tristeza do outro. Lidar com a nossa tristeza é pesado, né? A gente traz essa emoção sempre como um peso. Então eu olhei, né, e observei essa dinâmica, assim, poxa, na hora que ele conseguiu expressar isso, né, na hora que ele conseguiu se permitir viver isso e manifestar essa tristeza, ela não sabia o que fazer, então ela abraçou e distraiu a atenção dele para levar para outro lugar, né, para poder desviar a atenção dessa perda, né, não da perda, porque isso está presente, né, mas para essa manifestação da tristeza. Então, lidar com a morte, né, lidar com a ideia de morte que a gente está vendo, é lidar com essa transitoriedade da vida. E o elemento metal, né, que na medicina chinesa é representado aí pelo pulmão, e a víscera é o intestino grosso. A víscera que acompanhava o fígado é a vesícula biliar, e aqui no pulmão é o intestino grosso. Muitas vezes, né, Rê, com os nossos filhos, isso mesmo. E as perdas, às vezes, que a gente vê dos nossos filhos, são perdas proporcionais à idade deles, né, ao momento que as pessoas estão passando. Então, quando a gente fala da perda aqui, nós estamos falando da perda do cachorro, da perda do emprego, da perda do status, da perda da juventude, né? Então, a gente lida com essa perda o tempo inteiro. E a gente precisa fazer o luto. É ficar no choro? Não, é elaborar isso. Eu vejo, né, por exemplo, às vezes a gente sai de um emprego para passar para um outro emprego, né? E às vezes aquele emprego que a gente faz uma construção para sair daquilo, e aquilo já não atendia mais, a gente vê perda de um membro do corpo, né, Kelly? Perda da visão, no seu caso, por exemplo, né? Eu imagino como que foi a necessidade de viver esse luto. Então, né, com essa perda, né, Robs, aí, a gente se prepara para sair de um emprego. Quando a gente sai, aquilo, mesmo sendo aquilo construído, né, e é por isso que vem essa dubiedade aí das pessoas, não chora não, faz parte, né, nesse momento é um momento da gente se concentrar, revisar, agradecer, sair, romper com aquele padrão, né, porque a gente sai daquilo, né, viver um longo luto aí, né, Kelly, da visão. Então a gente sai daquele lugar para caminhar para um outro lugar, né? Mas nesse momento, nessa transição, tem que ter um luto. E nós estamos lidando com um luto agora, e esse sentimento de tristeza que a gente nunca aprendeu a lidar, que a gente nunca olhou para as nossas perdas, né? A gente não é permitido perder nem a juventude na nossa cultura, porque a gente começa a ter marca do tempo e tem um tanto de subterfúgios aí para a gente não se ver, né, envelhecendo. E não tô falando que isso é ruim, mas né, talvez um reflexo dessa dificuldade de ver, porque se não fosse tão feio aí, entre aspas, envelhecer, se não fosse tão feio caminhar, né, para o momento da nossa própria partida, talvez isso fosse menos, né, menos ditatorial como é agora. Então, nós podemos perceber que a morte, às vezes, ela é uma lição de paz, né? Então essa perda, ela pode nos levar, né, esse luto, ele pode nos levar, peraí gente,
Esse luto, ele pode nos levar para um lugar de entrar em contato com uma realidade que era anterior à do nosso nascimento, né? Nós viemos e vamos retornar. E outra característica que está presente aí é a solidão, né? Então, a nossa vida é muito sozinha, esse processo é muito solitário, né? Ele é feito em solitude, ele não precisa ser feito no peso, né? E aí as pessoas, quando têm essa perda, elas se sentem muito sozinhas, muito solitárias, com um peso muito grande, né? Então, esse luto está sendo vivido coletivamente, né? Nós podemos nos irmanar nessa perda, viver essa tristeza, para a gente se renovar, né? Então hoje é dia de Páscoa e nós estamos falando aqui dessa perda e nós estamos celebrando a perda? Não, nós estamos celebrando a vida, né? Então o que de lição a gente tem da própria morte, né? E de ver a perda é saber que a gente não tem controle sobre nada, né? Falamos muito isso no dia que falamos do fígado e que estamos aí vivendo, né? Esse luto, né? Essa tristeza, ela é necessária para a gente se despedir de uma forma digna da forma, da vida, né? Da matéria, para viver esse luto, porque essa forma ela é transitória. Então nós podemos ver o passar da forma sem entrar, né, num peso e numa tristeza profunda e constante. Sentir a tristeza, enxergar a perda é extremamente necessário. Viver essa perda de uma maneira muito profunda e prolongada nos leva para a mágoa. Mágoa é uma mancha, né? O significado da palavra mágoa é mancha. E aí, quando nós caímos na mágoa, quando nós caímos nessa tristeza muito profunda que não conseguimos sair dela, né, por uma perda muito grande que nos abate, nós entramos na mágoa, nós estamos com o peito machucado. A mágoa é essa mancha que nos machuca o peito, né? Outro dia eu conversei com uma amiga e ela falou, estava vendo o jornal e sentiu uma dor no peito, né? Uma dor no coração. A gente sente uma dor de ver tanta notícia triste, né? Então essa tristeza nos abate, esse peso, essa mancha, né, chega para o nosso coração, ela abate o nosso coração, como um machucado no peito. E aí vem um pouco da revolta, né? Como assim a vida me é trazida e me é tirada? Como assim me tiram a juventude, né? Porque a gente não está chorando só a perda da vida, a gente está chorando tudo aquilo, né, que nesse momento é permitido, mas estão as nossas próprias dores de tudo aquilo que a gente está perdendo. O tempo está passando, né? Como assim que me tiram a juventude? Como assim, Deus, né, nessa revolta, você me dá a vida e me tira? Como assim você me dá o filho? Como assim você me dá o meu pai, a minha mãe, né, essa pessoa que eu amo e tira ela de mim, né? Como assim eu tenho a juventude? Como assim eu tenho emprego? Como assim eu tenho status? Gente, as pessoas estão perdendo o status de donos de alguma coisa, o status de empresários, o status de mais ricos, né? Estão menos ricos, ou o status de uma classe social, né? Então a gente está caindo aí nessa classe social porque, né, tá tendo uma crise econômica. Então isso também acontece. Então toda essa tristeza, né, tá sendo vivida e é viver essa tristeza que nos dá a dignidade para a gente avançar. Então qual é o recado? É trazer essa dignidade, é trazer essa energia para a gente dar um passo além. Porque o pulmão e o intestino, né, comecei a falar lá atrás e interrompi. O pulmão e o intestino, eles nos dão as qualidades de superação. Superar a perda. O intestino grosso, ele enche e esvazia. O pulmão anda par a par com o intestino, tá, gente? Na medicina chinesa. Então, quantas vezes as pessoas olham, o pulmão se manifesta na pele. O intestino, né, o elemento metal, ele se manifesta na pele. E quantas pessoas veem, né, a viçosidade da pele, o viço da pele, ele nos indica aí a condição do nosso pulmão e do nosso intestino também, né? Às vezes a pessoa fala, quando ela está muito constipada, que ela começa a ter manifestações na pele, né? Uma pele menos viçosa. Então, pulmão e intestino se manifesta através da voz. A pessoa com uma deficiência do pulmão, né, e nós vamos ter aí síndromes pós-Covid, as pessoas perdem a força da voz,
as pessoas no leito de morte lá da novela, né? Elas têm uma voz fraca, um pulmão com energia fraca, a pessoa fala baixo, né? Aquele tenor que canta e que tem o pulmão a pleno vapor, inclusive o porte corporal, assim, ele tem uma voz muito grave, muito alta, né? Então, manifestações aí físicas. O pulmão inspira e expira, inspira e expira. Isso é lidar com a perda a todo momento. Nos ensina a perder. Inspira o ar e renova. Tem que expirar para tirar o velho. Intestino, enche e esvazia. Evacua. O que é evacuar? Evacuar é eliminar o impuro, eliminar o velho, né? Está incendiando um prédio, evacue o local, tire o local, esvazie o local. Para a gente se encher do novo, a gente tem que liberar do velho. Disfunções aí comuns, né, ao pulmão e ao intestino, né, ao adoecimento, ao desequilíbrio desse elemento, por exemplo, a pessoa que é acumuladora, que é muito apegada. Então, os acumuladores, eles acumulam aquilo que não é mais necessário, né? Então, a dificuldade da gente lidar com a perda, se a gente não exercitar, pessoal, né? O que acontece que a gente vê? As pessoas mais velhas, elas são mais acumuladoras. Às vezes nós vemos jovens acumuladores também, né? Então isso também, assim como muitos se identificaram com o fígado lá, aqui também muitos se identificam com o pulmão. Nossa, eu sou, né? Eu sou pulmão, porque eu tenho mania de guardar, mania de colecionar, né? Então os acumuladores aí patológicos, outro dia teve uma história, minha mãe veio trazer, né, que saiu no jornal, uma mulher que tinha lá e tinha muitos ratos, né? Eu não vi isso na mídia, mas teve. Então ela acumulava muita coisa, muito lixo, né? Então esse apego ao impuro, apego à forma, apego à juventude, apego à vida que já foi embora há muito tempo e só tá lá o caco, né? Quantas vezes a gente vê isso? Então, esvaziar, né? Esvaziar daquilo que já é tempo de partir. E esse tempo de partir não somos nós que damos esse tom, né? No momento aí, esse tempo de partir, ele está sendo dado por um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio da vida nesse momento aí, que, né, nessa situação pandêmica. Então, né, nós estamos hospedando o vírus, né? Nós estamos sendo vencidos muitas vezes por esse, né, por esse inimigo pequenininho e invisível aí, que está mostrando que ninguém está no controle de nada. E se não tiver uma mudança da forma da gente organizar a própria vida, né, a forma como a gente se relaciona com a natureza, e que da gente enxergar que nós fazemos parte, na verdade nós não somos donos, né, do planeta, do mundo, da vida, da natureza, a gente vai, né, talvez sucumbir a isso aí. Então, essa qualidade de eliminação, de aceitar as perdas é fundamental, né? Através da função do pulmão, a gente cria espaço para mudanças, né? Apego ao passado também tem relação com o pulmão? Tem, Kelly. Apego ao passado também, né? Porque é um saudosismo, é uma nostalgia. O passado já ficou. Então, o que a gente pode trazer? A gente pode ressignificar isso, trazendo uma celebração do lugar que eu tô hoje, né? Faz parte viver a saudade não como um saudosismo. Olha que diferença, né? A saudade é esse reconhecimento daquilo que foi bom. O saudosismo é quando a gente deixa de viver o presente para viver só no passado. E às vezes as pessoas, né, nesse momento que elas lidam com as perdas e que elas não conseguem ultrapassar, sobreviver, né, superar essa perda, a pessoa começa a trazer lá atrás. Tem uma síndrome da perda aí. Ô, Robs, obrigada, querida. Como assim? Estamos na troca do pulmão, na troca do intestino, né, na troca do metal. Já viram, gente? Eu brinco, falo que é a síndrome do vovô garotão, né? O que é o vovô garotão? Aquele senhor, né, que às vezes chegou lá no seu senhor, assim, né, 50, 60 ou antes disso, né, quando
Ele tá na fase ali de crise, né, na idade do lobo, a mulher tá na idade da loba e ele tá trocando a mulher por, né, uma de 40 por duas de 20, né? Ou às vezes não tem essa questão, às vezes sim, né, viver a sexualidade, buscar uma mulher muito mais jovem como uma forma de mostrar, né, de renovar aí, porque ele tem dificuldade de ver esse amadurecimento. Estereótipo, tá, gente? Porque isso acontece com homem e com mulher, né? Mas a gente tá pegando um estereótipo aí dessa idade do lobo, tá certo? Que fique claro. Mas às vezes a gente tem também, né? Isso pode não estar sendo vivido nessa questão da sexualidade, mas às vezes é vivido na forma como as pessoas começam a se referir ao passado. Então você vê um homem de 40, 50 anos que ele começa a falar dos feitos dele aos 20, né? Eu tinha um colega assim, um amigo, muito tempo que eu não vejo. Então ele já tinha 40 e cacetada, assim. E ele ficava falando, né? Ele já estava mais velho, estava gordo, fumava, bebia, muito tempo que ele não fazia nenhuma atividade física. E ele se referia ao seu corpo como corpo de 20 anos quando ele lutava capoeira. Todo mundo né, na minha geração, todo mundo adolescente, jovem aí, jogava capoeira. Então ele começava a falar a crise do Peter Pan, exatamente, Rê. Né? Ele começava a se referir todo o tempo àquela época, né, ao que ele fazia naquele momento. Então, às vezes, vem esse saudosismo aí como dificuldade né, de viver esse presente, né, dificuldade de criar espaço e de, né, trazer esse tempo novo aí, de superar essa perda. Nós temos dois aspectos aí, Yin e Yang. Repetição de padrões de dor e tristeza é uma busca do pulmão por se justificar? Ah, Kelly, aí olha, a repetição de padrões de dor e de tristeza é uma busca do pulmão por se justificar? Pode ser, tá? Pode ser, e pode ser tantas coisas, né? Repetição de padrão aí, eu acho que na energia dos 5 elementos, sim, né? Então a gente vai tratar aí como a desarmonia do pulmão. Mas a gente precisa ir mais além, né? Porque quando a gente começa a repetir muito esse padrão, isso está nos dizendo de algo que a gente não superou, que é essa energia, mas eu acho que às vezes essa interpretação, né, essa compreensão, ela tem que ir além desse ciclo aqui, tá? Quando a gente tem, né, uma manifestação Yin desse desarmonia desse sistema do metal, né, uma das coisas que dá com essa não superação dessa perda, com essa não vivência da perda, é um retraimento na participação ativa da vida. O que significa isso, gente? Eu tô com tanto medo de perder, eu vejo tanta perda acontecendo, né? Então agora eu posso pegar aí, a gente vai chegar depois a falar do rim e do medo. Mas diante de tanta perda que a gente tá vendo hoje, né? A iminência da perda da minha própria vida ou da perda da vida dos meus queridos, dos meus próximos, nos faz às vezes a retrair de participar na vida, porque se eu vou perder, eu não quero nem começar. Então, às vezes, com medo de perder, a pessoa nem inicia um projeto, né? Com medo de não dar certo, ela já nem faz. E aí tem um aspecto diferente do orgulho do fígado que nós falamos na outra aula, que era, né, o fígado às vezes ele não inicia porque ele quer, né, ser o primeiro, ele quer ter o sucesso, ele não faz uma live porque se não tiver, né, 100 pessoas assistindo não vai dar. Seria o medo do novo, Larissa, sim, tá? É o medo do novo porque é o medo, não o medo, né, a dificuldade em abrir espaço para esse novo chegar. Porque se a gente não desocupa, gente, se eu não saio do emprego que não está me satisfazendo, não chega o outro, né? Pelo histórico das tentativas anteriores também, Fernando, né? Também, né? Então, às vezes, tanta perda nos machuca, tá? Acho que você não estava aí. Eu falei que quando a gente fica muito na tristeza, a gente cria mágoa. Mágoa é essa mancha, essa dor no peito. Né? Então eu perdi tanto que eu tenho medo de perder aquele pouquinho. E é o que, gente? A pessoa apegada, né? A pessoa... E eu tô falando aqui, não é porque eu seja a liderada, não, né? Então, assim, a pessoa somos nós nos nossos apegos, né? Somos nós na dificuldade de abrir mão. Então, um dos traços aqui de desarmonia é a pessoa avarenta. O que é a avareza? É aquela pessoa que
ela não compartilha, né? Então ela não é generosa, o contrário de você, tá, Fernando? Super generoso aí você, e claro, gente, ganhei um ovo de Páscoa que vocês nem imaginam, vai lá no meu story pra ver. Né? Então a generosidade, quem tá na desarmonia do pulmão não consegue ser generoso porque tem medo de perder, tem medo de faltar. Então a pessoa começa vocês lembram daquelas histórias lá atrás, né? Todo mundo conhece. Lá na roça da minha avó tinha uma dona, uma empregada que era sozinha, que não tinha família, né? Que era velha, rabugenta, que guardava dinheiro dentro do colchão. Naquela época que tinha troca de moedas, inflação em cima de inflação, e aí chegou um momento que ela falou que ia comprar alguma coisa. O colchão, literalmente, ele estava cheio de todos os ganhos da vida dela. Ela vestia os trapos, né? Ela não saía, ela não comia, né? Também morava lá na roça, mas todo o dinheirinho da vida dela estava dentro daquele colchão e não valeu mais de nada, tá? Porque essa história da avareza. Mas eu preciso economizar, sim, né? Eu preciso ver, eu não posso viver como se não houvesse amanhã, né? Não é um culto aí ao carpe diem, tá? É aquela pessoa que com o dinheiro na mão, ela quer comer alguma coisa, ela pode pagar por aquilo, né? Ela quer viver uma experiência, ela quer comprar uma roupa nova e ela nunca se permite pelo medo de faltar, né? Por esse apego, porque se tirar, ela sente que vai faltar. Então, o que eu falei aí? Retraimento na participação ativa da vida. Né? Participar da vida é trocar, né? Eu vou participar, gente. Se a gente não fizer o dinheiro circular, né? Energia, dinheiro é energia de troca, energia de ir e vir, de abrir mão, né? Então isso faz a gente viver. Eu preciso de uma coisa, eu vou lá e compro de quem tá me vendendo aquilo e a pessoa fica feliz e ela consome outra coisa, né? Nada, não é o consumismo, é a troca, né? Então, outra coisa aí, né, que pode estar ligada ao que o Fernando falou, né, histórico de das tentativas anteriores, é uma dificuldade de formar laços duradouros, energia insuficiente para formar laços duradouros, tá? Dinheiro é fluxo, isso mesmo, Aline, fluxo, né, e pulmão e intestino é fluxo, são fluxo. Então, quando eu não tenho a energia desse pulmão, eu fico muito no apego, eu não formo laços duradouros. Aquela pessoa que nunca teve uma relação afetiva na vida, ela nunca formou vínculo. Por que ela não forma vínculo? Porque ela acha que já vai perder, ou ela tem o medo de perder, né? Então, ela não deixa, ela não participa, né? Então, a vida mingua, gente. A pessoa, né, as desarmonias do metal aí trazem uma vida muito restrita, muito, né, numa zona de conforto muito limitada. Porque por medo de perder, pelo apego, né? E quantas vezes nós ouvimos isso aí? Entrega o que você sabe, né? Eu tô aqui hoje entregando, vou deixar isso aqui gravado. Quem estuda medicina chinesa, quem tem um pouquinho, quem quer aprender ou quem quer só ouvir ou qualquer coisa assim, entrega, faz o fluxo, faz a coisa circular, né? Traz a circulação dessa energia, né? Deixa a coisa, tira da sua mão. Às vezes a gente tem medo, né? Eu sou professora e a gente vive uma coisa que é assim, hoje eu tô dando uma disciplina, amanhã o meu colega tá dando e depois eu vou pegar outra disciplina. Então, entre amigos, às vezes é muito comum a gente trocar material, né? Porque é muito mais fácil eu começar um processo aí, em cima pelo menos uma construção do slide pronto, né? É claro que a gente vai mudar isso aí para ter o nosso próprio material, mas assim, a gente troca isso. E tem gente que guarda as 7 chaves, né? Assim, a pessoa não passa pra frente, né? Porque fui eu, é meu, fui eu que construí, né? E quando a gente troca, assim, uma hora eu dou pra minha amiga, outra hora de outra fonte me chega, né? E sentir esse fluxo é muito gostoso, né? Porque a gente vê que eu dei, não tô de olho no que essa pessoa vai me retribuir, né? Eu ganhei um presente, daí a pouco eu sou generosa do outro lado, e isso é bacana demais, né? Outra coisa que acontece muito aí é uma negatividade, né? Sabe isso mesmo, né, Robs? Você tá nesse fluxo aí. Robs é colega de profissão e da gente fazer essa liberação desse material aí.
negatividade transparente para os outros, né? Então essa pessoa, vocês lembram lá daquele desenho que tinha hiena? Ó dia, ó céus, ó azar, né? Não sei, quem é da minha geração aí conhece esse desenho. Então a pessoa joga farofa no ventilador, né? Então eu tô fazendo um plano, nossa, né, sei lá, quando passar a pandemia eu vou viajar para não sei aonde. Ah, mas você já viu, né? Não, mas aí a cidade já vai ter acabado. Não, mas aí, né, a pessoa sempre ela é negativa. Ela sempre traz para você, né, aquela notícia negativa. Ela sempre traz aquele aspecto que não tá dando, porque ela tá presa nesse apego, né, do que não vai dar certo. Ela tem essa dificuldade desse fluxo. Então é uma pessoa muito negativa, assim, é sempre, né, ela é muito pessimista, né, ela é pessimista com relação à economia, ela é pessimista com relação a qualquer projeção, né, nós estamos hoje num cenário pessimista. Então essas pessoas, né, que já têm essa dificuldade, elas estão muito afundadas nessa lama desse pessimismo, desse momento. Não dá pra gente pôr um óculos cor-de-rosa, né, gente, achar que isso aqui, né, tá sendo agradável, tá sendo fácil, mas está sendo necessário. A gente pode aprender disso, a gente pode dar o passo, né? Então o que tem a desarmonia no pulmão, o que tá mergulhado nessa mágoa muito profunda de todas as perdas, né, é aquela pessoa que não consegue ter um mínimo olhar, né, minimamente otimista, né, desse processo. O que é ruim pra gente e que está sendo muito ruim agora, né, e que talvez esteja nos dificultando e adoecendo tanto? Essa tristeza prolongada, né? Esse processo tem energia tóxica, é ruim ficar perto de gente que só reclama. É isso mesmo, Andréia, né? Muito ruim. É aquela pessoa que só reclama todo o tempo, ela só vê o negativo, né? Então tem que tratar o pulmão dela, tem que tratar o metal dela. Pode perguntar que às vezes tem uma doença pulmonar que pode estar junto de fundo, né? Ou não, assim, ou o intestino que não funciona bem, né? O intestino preso, gente, a constipação. Quando que muita gente tem, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quando que muitas pessoas prendem o intestino? Em situação de mudança. Já viram? Ah, meu intestino até funciona bem, mas se eu viajar todos os dias, né? Tem gente que fala assim, se eu for pra praia eu fico 7 dias, eu fico 7 dias sem ir ao banheiro, né? Em situações de mudança, por quê? Porque esse fluxo, né? Então essa dificuldade em lidar com essa situação nova, com esse novo. Então, né? Essa pessoa tá, né, nessa desarmonia aí. Então, essa estava falando antes, a tristeza prolongada, a tristeza prolongada nos adoece. E nós já estamos há 1 ano aí perdendo profundamente, né? Então, e olha só, o Covid, né, é uma síndrome vascular, né, com muitas manifestações respiratórias, né? As pessoas morrem por questões pulmonares, né? Então elas são entubadas, elas têm uma parada, né? Então não é só uma doença respiratória, mas é uma doença que acomete gravemente o sistema respiratório. E agora a gente entra numa segunda onda, né? Que as pessoas que não morriam na primeira, né? Claro que a gente tem o quadro viral, tudo aí, né? A resistência desse vírus cada vez mais perto de nós, né, Kelly? Isso. E o nosso pulmão já está entrando para esse momento fragilizado, energeticamente fragilizado, porque nós viemos de 1 ano de perda. Então, hoje está tudo mais forte, mais intenso, mais grave, e a nossa energia do pulmão não está boa, porque ela está castigada, magoada por esse tanto de perda que a gente teve. É perda do emprego, é perda da comida, é perda do parente, é perda de tudo, é perda da minha vida livre, né? Então, não tá mole, né, gente? Não é mole isso, não.
O que mais que é prejudicial então? Já que não dá muito pra gente fingir que não existe essa perda, né? A gente não vai lidar com isso, não é essa forma, mas o que piora? Tabaco, né? Então é assim, quem ainda fuma, faça um esforço aí, talvez seja, né, uma informação que pode te dar uma motivação a mais, né? Então cuidar da sua energia do pulmão. Ficar deitado em excesso. Ficar deitado em excesso, gente, é muito ruim para o pulmão. As pessoas hospitalizadas sabem, né? E hoje em dia tem até o tratamento, aí parte do tratamento da reabilitação pulmonar é colocar a pessoa em prono, quer dizer, em barriga para baixo, para oxigenar outras partes do pulmão e colocar a pessoa de pé, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalhei pouquíssimo só no estágio, né? No hospital. Mas a gente via a melhora espantosa quando o paciente conseguia um pouco de energia para poder ficar, né, assentado ou de pé. Então, na tristeza profunda, não vai para a cama, né? Não evita isso, né? Isso sobrecarrega fisicamente o nosso pulmão. Um equilíbrio nessa... Existe equilíbrio desse elemento? Sim, existe equilíbrio. Maus hábitos posturais, ficar muito recurvado, isso também, né, Aline? Então tá mostrando, isso é causa e também é consequência, né? Então a deficiência da energia do pulmão, ela traz aí uma cifose também, né? Uma fragilidade nesse entorno do tórax. O que é uma energia harmonizada nesse sistema? É uma energia que nos permitir o processo da perda e do pesar, né? Então, eu vivo o luto para me dar dignidade para eu seguir com a vida. Então, o fato de eu ter perdido vai me dar, né, uma tristeza, um lugar de reconhecimento, né? Um reconhecimento da minha pequenez diante do universo e o que me resta se não viver, né, nesse momento. Eu consigo desprender-me do passado, aí é o que a Kelly tinha comentado, né? Então, às vezes a gente fica preso no passado. Desprender do passado. O passado foi ótimo, eu reconheço, eu tenho saudade, eu rio dele, eu paro um dia para contar piada, para ver foto, mas eu não posso ficar nesse álbum constante de fotografia, não. Já viram isso, gente? A gente pega um domingo para ver fotografias antigas, né? E às vezes a gente até chora, né? De saudade, de reviver esse tempo. Então é legal fazer isso eventualmente, né? Mas não viver nesse álbum de fotografias preso naquele momento lá fora. O que o equilíbrio desse órgão me dá? Sabedoria para aprender a participar da vida, né? E formar novos laços sem bloqueio pelo medo da perda. Então, apesar da eminência da possibilidade de perder, isso não pode me bloquear de, né, viver de uma forma ativa, de uma forma participativa. Tranquilidade, né? Então, tranquilidade com essa perda, tranquilidade com esse ir e vir, com esse fluxo. Deixa eu ver, vocês têm alguma pergunta aí? A gente vai... Então, falei, né? Da dificuldade de lidar com a perda, dá esse apego ao inútil, né? Então, é um grande reflexo aí pra gente, né? Um grande sintoma, a dificuldade da gente de jogar as coisas fora, né? Então, o processo de destralhamento, né? De alimentos para o pulmão, o sabor do pulmão é o picante, Kelly. Né? Então, o gengibre, né? Um pouquinho de pimenta, é o sabor que tonifica o pulmão, tá certo? Então, gente, o destralhar, né? O hábito aí, talvez pegar esse tempo agora de confinamento e jogar fora aquilo que não pertence. Aliás, isso foi um movimento bem presente, né? Desde o início da pandemia, assim, as pessoas vendo que elas não precisavam de muita coisa. É claro que eu não preciso desse tanto de sapato no momento que eu tô em casa, que eu não tô trabalhando na rua, né? Eu não tenho que calçar, né? Eu não tô precisando das minhas roupas, mas de verdade, na hora que a gente vê o tanto de coisa que a gente tem, né? A gente pode abrir espaço, né? Abrir espaço, soltar o excesso
E exercitar isso hoje, exercitar essa generosidade, também é uma forma de ajudar quem precisa receber. A Vé, ei Vé, quando estou triste ou preocupada em excesso, fico me sentindo sem ar. E isso, fica suspirando. Exatamente, né? Então, nós vamos falar da preocupação depois. A preocupação está muito ligada com o elemento terra, que na medicina chinesa está ligada à digestão, né? Então, às vezes, por excesso de preocupação, a gente come demais, deixa de comer, né? A digestão não funciona. Mas esse triste, né? E esse pesar, a gente sente essa falta de ar. Então, assim, nesse momento é a entrega, né? A entrega e aceitar esse fluxo aí, porque, né? Existe um fluxo da vida, existe um fluxo que né, começar e terminar, passar, deixar fluir, ver essa continuidade, enxergar a nossa sabedoria nesse momento, enxergar o nosso papel, né, enxergar que hoje, né, eu não tenho a juventude dos 20, mas eu tenho a sabedoria, né, e que me traz uma nova, e cada etapa, cada parte cada fase da vida, cada fase do processo tem o seu aspecto bom, né, mas a gente pode, né, recomeçar. Nós estamos precisando dessa força, desse fluxo, desse respeito, né, desse respeito aos mortos, né, desse cuidado, desse pesar profundo que nos abate nesse momento, mas assim, o que eu posso fazer? O meu momento não chegou, quando chegar vai ser a minha vez, vou ser eu que vou estar nesse lugar, né? Mas ao invés de eu cercar e fechar, aí agora, gente, a gente tem que fechar para não adoecer, né? Mas no momento que for permitido voltar a participar, né, a gente viver. Porque nesse processo aí, né, nessas idas e vindas da pandemia, o que nós vimos aí muitas vezes? As pessoas que não saíam nem um pouquinho, né, nem davam uma volta para arejar, né, nem na volta no quarteirão para poder, né, ver o sol, para poder respirar. E aí eu tô falando na hora que, né, que eu puder fazer isso, mas as pessoas que não saíram por nada, elas se retraíram tanto, que elas começaram a entrar em pânico na hora que saíam na rua, que viam o movimento, né, que viam as pessoas indo. Então vai chegar a hora da gente exercitar isso, e vamos exercitar isso com prudência, né, com responsabilidade e com sabedoria, né, pra gente voltar a participar. E enquanto nós estamos aqui dentro, vamos participar da vida de uma forma, reinvente, né? Então participe da sua vida, estabeleça contatos, tá? Virtuais, pessoais, né? Se coloque à disponibilidade da vida, porque esse fluxo tá aí, e muita gente, né, a gente tem várias formas de servir, de se ver útil, né? Porque senão a gente fica apegado ao inútil para se sentir vivo. Deixa o inútil ir, joga fora, destralha, né? Nós já estamos no final. A Marie Kondo tem uns livrinhos dela, né? Até na farmácia, até na banca. O primeiro que eu li, aliás, eu só li um, e ela tem outros. É uma japonesa que fala do processo de destralhar, né? Então, a mágica da arrumação. E é um livrinho de organização, é uma japonesa. E o que ela é minimalista, né? Quando eu li, eu queria muito ser minimalista, eu não consegui, né? Eu já desapeguei desse apego da ideia de ser minimalista, mas quem sabe um momento eu chego lá, já desencanei disso. Mas o que foi legal no livro da Marie Kondo? A forma dela fazer, né? Dela jogar as coisas fora, né? Que é um exercício muito legal para o pulmão. Trazer aquilo, começar, você, por exemplo, pegar um objeto e sentir se aquilo te dava alegria. E se aquilo não te dava alegria, não quer dizer que tem que te dar tristeza, mas você tem uma roupa que, né, aquilo não te dá nenhuma alegria vestir essa roupa, por mais que tenha sido presenteada por alguém muito especial, né? Então, o que é especial? A pessoa me deu, especial é o ato de receber, mas no momento que eu recebi, aquela roupa é minha. E às vezes foi lindo o gesto, a pessoa deu, e eu super reconheço isso,
mas na hora que eu fui vestir não combinou com o meu jeito, ficou um pouco apertada, o corte não dava. E ok, né? Tá guardado no coração, recebido aí o ato, né, de que a pessoa me deu. Mas eu não vou vestir essa roupa se toda vez que eu ponho eu olho assim e me sinto mal, né? Então é legal, quem não conhece, né, e quer fazer limpeza de armário, procura lá a Mágica da Arrumação, porque ela fala para você pegar o objeto, sentir, e se aquilo não te der alegria, é porque ou aquilo já deu, mas já passou, né? Então ele vai sair da sua vida para dar alegria para outra pessoa. Tá certo? Respira. Respirando fundo. Pessoal, é isso, né? Falar desse reconhecimento do lugar do luto. Ei, Flávia, tá boa? Vamos entrar em paz com a nossa tristeza, com a perda, né? Entrar em paz com a pessoa que está triste do nosso lado. Não aborte a tristeza de quem tá ali. Se isso tiver tempo demais, prolongado demais, né? Numa tristeza de uma perda, a gente não dá antidepressivo, porque a gente não tem que curar, a gente tem que deixar a pessoa viver a perda. Viver um luto é absolutamente normal. Sabe o que é muito prejudicial? Vocês já viram assim, quando a pessoa perde, por exemplo, termina um casamento. Deus te abençoe, Robes, obrigada. Então, o que a gente vê uma cena comum? A mulher, né, por exemplo, um casal se divorcia, né, ou se separa e tudo bem, minha querida, saudades também. Um casal se separa ou rompe, né, de namorado ou o que seja, e o outro tá lá na fossa, porque o outro terminou com ele. Tem que viver essa fossa, gente. Aí, o que as amigas da moça, da mulher viram e falam assim, não, agora nós vamos, você vai mostrar pra ele que você tá bem, né? E aí pega a pessoa no meio do luto dela, né? Naquele momento, tem uma semana que terminou ontem, tá na fossa mesmo, tem que ficar ali, assim, tem que viver isso, né? E o que as pessoas fazem? Tiram aquela pessoa e colocam ela lá no meio da balada, né? Não é nesse momento de pandemia, mas coloca a pessoa, sai, vai pro boteco, vai pro bar, vai pra festa, e a pessoa se sente totalmente inadequada. É claro, ela tá vivendo um momento de tristeza, vamos respeitar isso. Vamos respeitar as perdas, vamos respeitar as tristezas, vamos viver a nossa própria tristeza em paz. Na hora que isso tiver, né, numa proporção que a pessoa não esteja saindo disso aí, ok, pode até, né, caber alguma medicação, alguma coisa, algum auxílio, tá? Viver as emoções, exatamente, Aline, viver as emoções, mas não permanecer a vida inteira nela, isso mesmo, né? Eu vivo a alegria para sair, né, para chegar no momento, senão aquilo se torna euforia. Né? Eu vivo a tristeza, mas eu saio dela. Eu vivo a raiva, mas eu saio dela, né? Então, viver cada emoção é extremamente saudável. Equilíbrio não é não viver as emoções, é conseguir viver, mas não se perder nela, né? Eu vivo a raiva, mas eu não moro na raiva. Eu vivo a tristeza, mas eu não entro nesse buraco, né? Eu vivo a alegria, mas eu não me perco nessa euforia. Tá bom? Então, era isso. E aí a próxima nós vamos falar aí, né, na próxima vez, ei Artemísia, a próxima vez nós vamos falar da preocupação, tá? E dessa emoção aí do elemento terra, que está envolvido com a nossa digestão, com o aspecto físico e psíquico, né? Porque às vezes a gente rumina um problema, às vezes a gente, né, alguma questão que nos preocupa muito, afeta, nos leva à compulsão, né? Então nós vamos entender um pouco, todas as compulsões, elas estão ligadas a essa obsessão, né, desse outro aspecto aí, que é da energia do estômago e do baço pâncreas. Ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão a gente já ficamos por aqui. A gente já encerra. Ei, Robs, que bom. Prazer demais. Ei, Nath, tá boa? Obrigada, Paulo. Depois você vê a gravação. Estamos terminando, então. Obrigada, Andréia. Um beijo, então, pessoal. Gratidão a todos aí. E, né, um bom final de domingo, uma feliz Páscoa, né, que a nossa renovação de fé, de vida, né, desse fluxo aí esteja presente. Ei, Max, tudo bem?
Então nós estamos encerrando. Um beijo para todo mundo. Tchau, Darcy, obrigada.